Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. 10 horas da manhã, muito bom dia a você que está na Rádio Bandeirantes Campinas, que até agora ficou na companhia do Jornal Gente. Amanhã tem mais, a partir das 8 horas da manhã na Rádio Bandeirantes, depois do Primeira Hora e na tela da Band News TV. Estamos chegando com o Manhã Bandeirantes, informações da região metropolitana de Campinas, os destaques do interior de São Paulo e a atenção voltada para o que é notícia no Brasil e no mundo em FM 85.7. Muito obrigado a você que também nos acompanha pelas plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Você ouve a RB pelo nosso aplicativo Band Play. Gratuitamente você tem todas as rádios do Grupo Bandeirantes de Comunicação na palma da sua mão. Muito obrigado a você que nos acompanha pelo portal bandmulti.com.br, as principais notícias do dia e a aba ao vivo para você ouvir a RB 24 horas por dia. Uma ótima terça-feira a você que nos ouve também com imagens acompanhando o nosso canal do YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. É a programação que você sabe que tem à disposição, com as imagens direto do nosso estúdio no Complexo de Comunicação João Jorge Saad, com os trabalhos técnicos hoje na mesa de som e na central técnica a cargo do Danilo Capucci, com a coordenação do Gil Kleber. Você é meu convidado, minha convidada a participar conosco. O canal do YouTube é um dos caminhos para você que é inscrito, para você que está na nossa comunidade. Você pode gratuitamente se inscrever, curtir, compartilhar, ativar as notificações para receber em tempo real o aviso sempre que um programa começar aqui na RB. Agradecendo ao Regis, que já está conosco, desejando bom dia no nosso canal do YouTube. Você também pode nos escrever, mandar mensagem de áudio através do nosso WhatsApp, liberado a partir de agora, o 19 97102 1493. 97102 1493. O Manhã Bandeirantes traz informações, infelizmente, mais uma vez, dos incêndios que atingem o estado de São Paulo e agora chegando também à cidade de Campinas. Um incêndio atinge uma área extensa de vegetação próxima ao Pico das Cabras, distrito de Joaquim Egídio. São pelo menos 12 horas de combate às chamas com as equipes do Corpo de Bombeiros e também da Defesa Civil na região da Estrada do Capricórnio, ligação entre Campinas e Morungaba. Esse incêndio já fez com que a estrada fosse parcialmente interditada. A área do Parque do Pico das Cabras está agora isolada parcialmente pela equipe do Corpo de Bombeiros. Há um bloqueio na rodovia Engenheiro Constâncio Sintra, entre as cidades de Campinas e Itatiba, e a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros orientam as pessoas a deixarem o local, a se afastarem o máximo possível da região, porque alta temperatura, tempo seco e a fumaça são um combo para prejudicar a nossa saúde. Ainda há uma investigação sobre a origem do fogo, mas a principal hipótese é que ele tenha sido provocado. Então, os moradores do entorno da Estrada do Capricórnio começaram a ligar para o Corpo de Bombeiros, auxiliar no combate às chamas, mas agora são orientados a deixarem o local, não acessarem mais a região da Estrada do Capricórnio, Pico das Cabras, para que apenas os profissionais treinados com equipamentos que são recomendados para esse tipo de combate às chamas esteja ali atuando neste momento. O fogo começou, portanto, por volta de 10 horas, 10h30 da noite de ontem e que segue na manhã desta
um pouco antes, na verdade. Começou umas 8h30, 9 horas, aí às 10 a chama tomou conta de tudo praticamente e agora o trabalho continua por lá. Ainda hoje nós vamos conversar com a repórter Lucimere Ramalho, que está neste momento no local. A gente tem uma dificuldade de conexão com a Lucimere por conta da região onde ela está, uma área mais afastada da cidade, também por conta das condições no local, mas ainda hoje a Lucimere Ramalho vai trazer a atualização ao vivo desse incêndio que já passa das 12 horas de trabalho no Pico das Cabras, aqui na região metropolitana. Não é o único caso, além de Campinas, também na cidade de Morungaba, esse fogo se espalhando, então os 2 municípios em alerta nesta terça-feira, 10 de setembro de 2024. O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil estão ainda atendendo outros pontos de incêndios aqui no interior de São Paulo. O monitoramento acontece, por exemplo, em Mairiporã, na região de Guarulhos, inclusive com a utilização do helicóptero Águia da Polícia Militar, colaborando no trabalho de combate às chamas. O trabalho por terra durou todo o dia de ontem, o fogo ainda persiste nesta quarta-feira, 10 de setembro. Está previsto para daqui a pouco um sobrevoo para avaliação da situação e definir a estratégia de combate ao fogo com as equipes do Águia, do Corpo de Bombeiros, no incêndio que atinge a Serra da Cantareira, um complexo de 30 mil hectares que está pegando fogo desde ontem. Locais que estão em monitoramento pela Defesa Civil, além de Mairiporã e de Campinas, Morungaba, esse limite entre os 2 municípios. Na região administrativa de Campinas, tem ainda incêndio em Bom Jesus dos Perdões e em Valentim Gentil. Na região do Vale do Paraíba, em Bananal, em Campos do Jordão, em Cunha e em São Bento do Sapucaí. Incêndio registrado também na região de Ribeirão Preto, em Altinópolis, e também na região de Bauru, em 2 córregos. Na região de Araçatuba, tem incêndio registrado em Santo Antônio do Aracanguá e na região de Franca, em Itirapuã e na cidade de Pedregulho. É o mesmo incêndio que nós falávamos ontem, que ainda tem focos no local e que a Defesa Civil tenta fazer com que ele não se espalhe ainda mais. Para esta terça-feira, a previsão é de, mais uma vez, temperaturas altas e nenhuma gota de chuva. O céu será claro, sem nuvens. Desde as primeiras horas a gente já percebeu isso e assim seguirá ao longo desta terça. A máxima prevista para hoje em Campinas é de 34 graus e a umidade relativa do ar deve ficar em alguns momentos do dia entre 15% e 25%. É ainda a influência de uma massa de ar quente e seco que passa pelo estado de São Paulo e que vai permanecer pelo menos até quinta-feira. Não tem previsão de mudança para essas condições. Tempo seco, dificuldade para respirar, nenhuma gota de chuva e temperaturas cada vez mais altas. Isso sem falar no fenômeno que nós olhamos para o céu e tentamos entender. Ele até é bonito, mas tem algo estranho por trás. Eu estou falando do sol avermelhado, de um sol laranja. Esse fenômeno é uma mistura das queimadas com a poluição do estado de São Paulo, resultando em algo visível para a gente do que está acontecendo na atmosfera. A Joana Treptow conversou com o André Natan, que é pneumologista, e também com uma meteorologista para entender o fenômeno e as consequências disso para a nossa saúde. Não passou despercebido para ninguém. A cor um tom mais alaranjado. E o que você achou? É bonito de ver. Bonito até saber o motivo. O sol tem ficado vermelho por causa da quantidade de poluentes no ar, incluindo a fumaça e a fuligem das queimadas por todo o país. E com o tempo seco, sem chuva, as partículas continuam concentradas no ar. A gente acaba vendo o sol laranja devido ao espalhamento Mi, que é quando a luz do sol interage com partículas grandes, de tamanhos maiores, e esse tom vermelho acaba se espalhando.
A qualidade do ar só deve melhorar quando chover de forma frequente, ou seja, por vários dias seguidos. E não há previsão para que isso aconteça. Pior do que conseguirmos ver a poluição é o perigo para a nossa saúde. Todos nós já sentimos os efeitos no nosso corpo. São Paulo, às 14h, chegou ao primeiro lugar no ranking das cidades mais poluídas do mundo. Está sustentável aqui em São Paulo, gente, porque prédios, poucas árvores e essa qualidade do ar ruim. A fuligem, que contém substâncias tóxicas, irrita o sistema respiratório. O tempo seco ajuda a desidratar e ressecar as vias aéreas. E quanto mais ar poluído for respirado, pior para a saúde. Tem monóxido de carbono e tem esse material particulado. O ar fica pesado, fica difícil de respirar, o nariz fica congestionado. Essa poluição, junto com o tempo seco, é uma associação muito ruim, tanto para nosso sistema respiratório como para o nosso organismo. Uma das formas de tentar melhorar o ar ao nosso redor é através de equipamentos como umidificadores. E Campinas já registrou um aumento na venda desses produtos. A Júlia Zampieri conta pra gente como é que os comerciantes estão lidando com essa procura acima da média, até mesmo para um período seco como é o inverno no Brasil, e quais são também as atenções que a gente tem que ter ao comprar um umidificador para o nosso lar. Garganta e nariz secos, ardência nos olhos, fadiga, sono prejudicado e por aí vai. Tudo isso reflexo da falta de umidade do ar. E o desconforto do tempo muito seco é ainda maior para quem tem doenças respiratórias como asma e rinite, o que é o caso da Michele. Principalmente via aérea respiratória, acaba fechando, aí eu acabo respirando mais pela boca. Isso faz com que o bruxismo piore, porque é natural que isso aconteça. E o mal-estar, né? Muitas vezes dor de cabeça, por conta de tudo isso que acontece aqui na via aérea. E agora com o pequeno Giovanni, que tem apenas 1 ano e 6 meses, a preocupação aumentou ainda mais. Ele, muitas vezes, ele fica pondo a mãozinha assim no nariz, né? Sinalizando também que está sentindo. Então, eles não falam, mas eles sinalizam. Mas é óbvio que se está na gente, está neles também. Se lá fora não chove, o jeito é umidificar o ambiente aqui dentro. Nesse período de estiagem, pensando justamente na saúde da família, a Michele já não abre mais mão de um grande aliado, o umidificador. Não dá para abrir mão. Tá muito seco o tempo, né? Tá complicado. Não à toa, a venda de umidificadores cresceu na metrópole. Nessa rede de drogarias, o estoque está sendo reposto semanalmente. O aumento registrado foi de 169% em relação ao mês anterior e quase 60% em relação ao ano passado. Hoje a gente está com muita procura porque o tempo está muito seco, tem muita queimada, então isso está fazendo com que a população procure mais os umidificadores, né? Mas vale lembrar, apesar da ajuda enorme para aliviar os sintomas causados pela baixa umidade do ar, o uso do aparelho exige alguns cuidados. A gente tem que usou, limpou, aí usou novamente, limpou sempre que usar, fazer a higienização do aparelho, né? Umidificador de ar você encontra no mercado entre 50 e 300 reais, dependendo da marca, mas aí vale aquela dica que a gente aprendeu com os nossos avós, aquela dica que a gente aprendeu com os mais velhos. Uma bacia com água dentro do quarto já ajuda a melhorar o ambiente. Toalhas molhadas na janela, aquilo que de graça pelo menos a gente consegue respirar e de alguma maneira melhorar a qualidade do ar num dia seco como promete ser hoje mais uma vez em toda a região de Campinas. Entre 15% e 25% da umidade do ar é algo próximo ao que a gente tem registrado nos desertos pelo mundo. Então não deixe de se hidratar, não deixe de cuidar da sua saúde. Vai passar, tá demorando, mas esse período, uma hora vai passar e a gente vai voltar a respirar um pouco melhor. 10h14 para a gente fechar esse nosso primeiro bloco com informações que marcam esse interior de São Paulo na terça-feira, 10 de setembro de 2024. Fazia tempo que não era registrado algo assim no interior de São Paulo, mas aconteceu nas últimas horas. Um ataque a um carro forte, deixando funcionários da transportadora feridos em uma rodovia aqui do nosso interior.
A estimativa até aqui é que 16 criminosos tenham participado dessa troca de tiros que deixou até aqui 5 pessoas feridas. Tudo na rodovia Cândido Portinari. E quem está acompanhando, há uma dúvida se são 5, 6. O César Cavalcante vai atualizar a gente. O César que desde cedo está acompanhando essa intervenção da polícia agora por todo o interior de São Paulo, sempre fazendo um brilhante trabalho como faz o César Cavalcante e atualizando a gente dessa, mais uma, ao que tudo indica, ação do novo cangaço. Muito bom dia para você, César. Muito obrigado, bom dia a todos. A gente fica com a impressão, né? Imagina o filme de terror que passou pelas pessoas vítimas aí deste ataque, 5 delas inclusive feridas. Os bandidos, no número total de 16, eles abordaram um caminhoneiro na rodovia Cândido Portinari entre Restinga e Batatais, região de Ribeirão Preto, justamente para impedir a passagem de um carro forte da Protege. Houve uma perseguição ali, essa perseguição ainda avançou por 2 outras estradas, troca de tiros também, 4 ocupantes do carro forte acabaram sendo feridos, 2 deles permanecem internados, havia pessoas que passavam por ali também e um passageiro de um carro de passeio que circulava ali na região também foi ferido, essa pessoa também foi hospitalizada. E aí a polícia também entrou em cena, né, para procurar esses criminosos. Houve troca de tiros também com esses policiais, mas os criminosos no final das contas acabaram fugindo. Neste momento ainda há um cerco, principalmente dos policiais do BAEP na região de Ribeirão Preto e também Franca, para encontrar esses bandidos que utilizavam armamento forte. Foram apreendidos pela polícia 4 revólveres calibre 38, 2 espingardas calibre 12 e 3 carregadores dos vigilantes, mas por parte dos criminosos tinha munição deflagrada de .50 e também calibre 5,56 de fuzil. A Protege, que é responsável, né, pelo carro forte, informou que está prestando auxílio às famílias, aos funcionários e que nada foi levado aí nesta ação. Eu volto com vocês. Muito obrigado, César. Ainda hoje, atualização também com a nossa equipe de reportagem sobre esse ataque ao carro forte. Qualquer novidade deste assunto, prisão dos criminosos, identificação de parte da quadrilha, recuperação do valor, atualização de estado de saúde, tudo isso a gente conta dentro do Manhã Bandeirantes, que vai para um rápido intervalo e em 2 minutos nós vamos seguir com a série de entrevistas com os candidatos às prefeituras aqui do nosso interior, da nossa região metropolitana. Hoje, começando a ouvir os candidatos à prefeitura da cidade de Jaguariúna. Já presente conosco aqui nos estúdios da Rádio Bandeirantes Campinas, Dr. Alex, candidato pelo PSB. Em 2 minutos, a gente ouve as propostas, conhece um pouco mais sobre o candidato e fala sobre as eleições municipais de 2024. Manhã Bandeirantes. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook, uma página completa com conteúdo sobre tudo que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você, fechada com a verdade. Bandsat Digital. Informação e tecnologia. 60 emissoras em todo o país, conectadas via satélite. Bandsat. Os fatos no Brasil e no mundo que mexem com você. Comunicação direta com a marca do jornalismo Bandeirantes. Assista a Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube. Jornalismo e esporte da sua cidade ao vivo e as transmissões de Ponte Preta e Guarani. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e acompanhe a Rádio Bandeirantes onde você estiver. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Um compromisso fundamental do jornalista é com a realidade factual, capturar o fato e transformá-lo em notícia. Há 2 tipos de distorção de informações. Há um tipo de distorção muito perigoso, que é a distorção involuntária. É resultado da incompetência, da má apuração, da pressa no trabalho. A distorção involuntária ou voluntária tem que ser desmentida imediatamente, com uma diferença. A distorção voluntária é criminosa. Essa tem que ser punida imediatamente. O jornalismo de credibilidade, o jornalismo sério, o jornalismo que busca atender o interesse público, esse é um jornalismo que significa também um combate permanente às fake news. Duvide, cheque.
Não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes. Respeito pelo fato. Respeito por você. Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Brasil Urgente Local, com Heitor Fredo, de segunda a sexta a partir das 4 da tarde, trazendo as últimas notícias sobre a segurança da nossa região. Aqui, os fatos ganham vida e a realidade não tem filtro. Nossa equipe está nas ruas, pronta para trazer a você as notícias mais relevantes, informações em tempo real e investigações em curso. Brasil Urgente Local, de segunda a sexta a partir das 4 da tarde, na tela da Band+. Manhã Bandeirantes. Estamos de volta, direto dos estúdios da Rádio Bandeirantes Campinas, agora para falarmos sobre eleições 2024. As disputas municipais estão chegando à reta final. No dia 6 de outubro teremos o primeiro turno das eleições para vereador, vice-prefeito e prefeito. Lembrando que somente municípios com mais de 200 mil eleitores têm segundo turno na sua disputa. Nesta semana, o Grupo Bandeirantes segue ouvindo candidatos das cidades que formam a nossa região. E a partir de hoje, nós vamos conhecer as propostas, os candidatos à prefeitura da cidade de Jaguariúna. Nesse que tem o trabalho técnico de Danilo Capucci, na mesa de som e na central técnica, direto dos nossos estúdios no Complexo de Comunicação João Jorge Saad, no trabalho de produção do Henrique Alves. Nós convidamos os 5 candidatos que estão registrados no Tribunal Superior Eleitoral para a disputa da cidade de Jaguariúna. A série seria iniciada ontem, segunda-feira, com um convite que foi feito ao candidato Davi Neto, do PP, do Progressistas. O candidato, através de sua assessoria, disse que não poderia estar presente em função de outros compromissos de campanha e que ele estaria ontem na cidade de São Paulo e, por isso, não poderia estar presente aqui nos nossos estúdios em Campinas. E hoje, quem abre, portanto, a nossa série de entrevistas é o candidato Dr. Alex, do PSB, a quem agradecemos por atender o nosso convite, por conversar com o nosso espectador, com o nosso ouvinte, e é um prazer recebê-lo aqui nos estúdios do Grupo Bandeirantes, candidato. Obrigado, Heitor. Eu que agradeço a você pelo convite e todo o Grupo Bandeirantes de Comunicação. Candidato, o senhor disputa pela primeira vez eleições na cidade de Jaguariúna, sua primeira vez nas urnas. O que fez o senhor se candidatar à prefeitura da cidade nesse pleito de 2024? É uma ótima pergunta, Heitor. Na verdade, não vi noutros candidatos a capacidade de impedir que a nossa cidade continue no erasmo que ela vem se passando, uma situação triste na saúde, na educação, e essa é uma questão que nós devemos debater sempre, pois Jaguariúna, nesse momento, ela passa triste história de sinais de corrupção, de desvios de conduta, obras inacabadas, situações flagelo na educação, 2 contratos do PCC na educação, a saúde entrando em colapso. Então, assistindo toda essa situação, eu assumi essa responsabilidade de salvar Jaguariúna do mal pior. O senhor tem no seu plano de governo, inclusive, o compromisso de criar uma auditoria externa para analisar as contas da prefeitura. Exato. Como deve funcionar essa auditoria, candidato? Bom, eu quero contratar a empresa, dentro das formalidades legais, para que faça essa auditoria em todas as secretarias de Jaguariúna. Todas as secretarias devem ser auditadas. Porque durante todos esses 8 anos, inclusive a auditoria será dos últimos 8 anos, ela passará por essa auditoria, todas as secretarias, para apurarmos os contratos, todos os pagamentos, e se houver sinais, provas de corrupção, de desvio de dinheiro, nós vamos levar à justiça
as pessoas envolvidas nisso e queremos o dinheiro de volta para Jaguariúna, aos cofres públicos. Contextualizando um ponto que o senhor falou sobre contratos na educação ligados ao PCC, em abril desse ano o Ministério Público fez uma operação contra um grupo criminoso que fraudava contratos e que seriam em benefício à facção que age dentro e fora dos presídios. O grupo é investigado por fraudes em licitação no estado de São Paulo. O GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, Polícia Militar, participaram de algumas ações. A investigação aconteceu na cidade de Jaguariúna, não aconteceram prisões, não aconteceram apreensões na cidade, mas é uma das investigações ainda em andamento. O senhor tem mais informações a respeito desses contratos? Heitor, outra pergunta importante. Nós, em Jaguariúna, não temos informações dos órgãos públicos a respeito disso. E eu penso que é uma obrigação do gestor público, dos vereadores, deixarem a população atentas a essas informações. É informação para a população de Jaguariúna, sim. E nós não sabemos, tudo isso fica entre quatro paredes e não sabemos como isso está se dando. É algo grave, né? Eu acredito que seja apenas uma ponta de um grande iceberg, né? E nós precisamos realmente mudar os rumos do futuro dessa cidade. Nós estamos conversando com o Dr. Alex, candidato do PSB à Prefeitura da cidade de Jaguariúna. Candidato, para quem está conhecendo o senhor agora, para quem não conheceu pelas disputas anteriores, que o senhor não participou, conta um pouquinho sobre a sua história. O senhor é advogado, o senhor é da cidade de Jaguariúna. Em que momento se interessou pela política, antes mesmo da gente falar da disputa municipal de 2024? Sim, bom, eu sou advogado, sou pós-graduado em Direito Tributário, Direito Penal, Direito Público. Estou terminando o mestrado em Direito Público Internacional. O que me levou à política foi exatamente o que no início eu disse, né? Vendo esse cenário, assistindo o cenário atual, vendo o apoio que o atual prefeito está dando a Davi Hilário Neto, esse que é carregado por 11 partidos, evidentemente uma coligação que vai, em 2025, fatiar a prefeitura, evidentemente. Coligação não tem nenhum sentido para uma cidade como Jaguariúna e não queremos a continuidade desse governo Gustavo Reis através de Davi. Então esse é o meu objetivo, impedir que Davi entre e governe Jaguariúna e ter o Gustavo Reis por trás governando novamente. Agora, se o teu concorrente tem essa coligação, isso significa que também, ao que tudo indica, pode ter uma maioria na Câmara Municipal. Exato. O senhor é candidato com Marcelo Geraldi, que também é do PSB, como candidato a vice, numa chapa pura, sem nenhum partido coligado. Como é que o senhor imagina negociar com uma Câmara Municipal em que dificilmente o senhor terá maioria? Bom, o meu governo vai ser um governo sério, com transparência, e que nada vai ser tratado entre quatro paredes. Inclusive, uma das minhas propostas é que todas as minhas reuniões vão ser divulgadas, né, transmitidas ao vivo, através de um canal do YouTube, para toda a população de Jaguariúna saber o que está sendo tratado. Então eu não acredito que teremos dificuldades com a Câmara, pois se vereadores que tomarem posse em 2025 forem pessoas sérias, ilibadas, e que também prezam por Jaguariúna, não vou ter dificuldade para governar. Estamos conversando com o Dr. Alex, candidato do PSB à Prefeitura da cidade de Jaguariúna. O seu plano de governo também, candidato, fala a respeito dos tópicos que a Prefeitura precisa trabalhar, mas não detalha alguns dos projetos para algumas áreas. Então, gostaria que o senhor falasse um pouco, por exemplo, sobre a área de saúde, que é uma das maiores preocupações. Passamos recentemente por uma pandemia. Hoje, quais são as principais dificuldades para um gestor de saúde em Jaguariúna? Heitor, obrigado pela pergunta. Vamos lá. A Secretaria de Saúde de Jaguariúna, ele tem uma receita de, vamos arredondar, 174 milhões. Né? Fazendo uma conta aí de português, como diz meu pai, estamos falando de 455 mil reais todos os dias. Né? Também nós temos um repasse da Prefeitura às AMAs. As AMAs é uma associação, né, Santa Maria de Saúde, que desde 2001 ela tem
a primazia de administrar a saúde em Jaguariúna. Então ela está lá, inclusive por um decreto do antigo prefeito Tarcísio Chavegato. As AMAs têm a seção do prédio do hospital e ali a posse, né, a seção de uso por tempo indeterminado. Essas AMAs não têm transparência alguma dos contratos que são feitos, dos gastos, dos quadros de médicos, nada, que é uma obrigação de lei federal. Inclusive, eu elevei essa denúncia para o Ministério Público, também para a Justiça, né? Está sendo discutido isso na Justiça. E, Heitor, fora o que as AMAs recebem, estou falando da Secretaria de Educação, as AMAs recebem cerca de 9 milhões todos os meses de repasse da Prefeitura. É muito dinheiro. E hoje, a realidade da saúde de Jaguariúna é um caos, né? Em 4 de junho deste ano, na madrugada, foi roubado dentro do centro de especialidades, no RH das AMAs, documentos. Aí eu faço a pergunta, qual é o bandido que entra dentro de um departamento de madrugada para roubar, a não ser alguma coisa preciosa, né, de valor, roubar documentos? E a presidente das AMAs só fez o BO 4 horas da tarde do outro dia. Então, são questões que não é levado também à população e que precisa ser investigado a fio. E outra, nós temos lá em Jaguariúna um triste problema. Falta de médicos, medicamentos, atendimentos péssimos, né? Inclusive, esses dias aí, ontem foi divulgado mais um problema lá no UPA, né? E por falta de atendimento, atraso no atendimento, tá uma vergonha Jaguariúna na saúde. Com todo esse dinheiro, por isso, eu digo, nenhum plano de governo vai dar certo se não fizermos uma auditoria, colocar tudo isso a limpo, mudar a consciência política de Jaguariúna. As AMAs, que administra o hospital, Walter Ferrari, o UPA e o Centro de Especialidades, deve passar por toda essa auditoria. Precisamos resgatar a saúde de Jaguariúna, Heitor. Povo de Jaguariúna, precisamos resgatar a nossa saúde, a nossa dignidade, que foi tirada de nós. Não sabemos para onde esse dinheiro está indo, Heitor. Candidato Dr. Alex, agora para a gente falar sobre segurança pública, o senhor destacou o furto recente que aconteceu em um prédio público. Qual é, no seu entender, o papel da Guarda Municipal de Jaguariúna e como o senhor pretende trabalhar com ela no auxílio às forças de segurança? A Guarda Municipal tem um papel fundamental para auxiliar a Polícia Militar, né? Muito embora tenho em meus planos para o governo 2025 intensificar, né, a presença não só da Guarda, mas através do Estado de São Paulo, do governo do Estado de São Paulo, também trazermos a polícia militar mais presente na nossa cidade. Isso intensifica ainda mais a segurança, também o respeito nas ruas. Isso é muito importante. Também a participação popular, né? Através de aplicativos, porque eu acho que a participação do povo com relação à segurança é muito importante. E Jaguariúna já foi noticiada na Folha de São Paulo como Cracolândia. Isso tem que ser colocado também. O nome dela aparece, infelizmente. Durante o dia a gente vê vendas de drogas, pinos de drogas nas ruas, e isso tem se intensificado. A cidade de Jaguariúna está passando por um momento catastrófico na questão também da segurança, e queremos intensificar não só a presença da Guarda, da Polícia Militar, como também a participação popular nisso. Nós estamos conversando com o Dr. Alex, candidato do PSB à Prefeitura da cidade de Jaguariúna. Nessa reta final da entrevista, candidato, Jaguariúna faz parte de uma região metropolitana e sempre teve muito diálogo com os municípios que formam a RMC Campinas, por exemplo. Como o senhor pensa Jaguariúna parte de uma metrópole e como o senhor entende que deve ser o papel de um prefeito de Jaguariúna no diálogo com prefeituras vizinhas, incluindo a de Campinas? Bom, isso é evidente. Temos que negociar, conversar, né, fazermos esse diálogo, essa ponte, porque o que temos de riqueza em Jaguariúna pode servir a outros, a depender das concessões, dos contratos, do diálogo e também daquilo que temos interesse em outros municípios, que também faz parte. Aliás, Campinas
tem um polo industrial tecnológico muito grande, né? E falando de saúde, voltando, nós temos a Unicamp, que é uma referência. Então nós sempre temos que estar sentando e conversando com outros prefeitos para a gente dialogar a respeito e unirmos forças, né, para o desenvolvimento da nossa região. Agora, chegar a Jaguariúna exige o pagamento de um dos pedágios mais caros aqui do estado de São Paulo. Isso não é de competência do prefeito. Mas um prefeito eleito pode, de alguma forma, tentar mudar esse cenário, candidato? Isso já foi discutido alguns anos atrás. Alguns outros prefeitos já fizeram essas propostas e, inclusive, já não deu muito certo, né? Hoje não é o principal anseio da população, Heitor. Hoje já não se fala tanto a respeito do pedágio, né? Isso foi um caso que ficou para trás. Hoje o anseio da população é a falta d'água de muitos anos, a falta de saneamento básico, a saúde, a segurança, a educação e obras que já foram pagas e não existem, né? Questões das obras e tudo mais. Então, assim, hoje o pedágio já não é o anseio da população. Hoje a população está sofrendo muito mais pela questão aí de questões básicas. Mas sim, se no decorrer do meu governo for necessário e houver aí o caminho para se resolver alguma coisa com relação ao pedágio, por que não, né? Para entrarmos então na questão do saneamento básico, temos 1 minuto para o senhor destacar quais são as suas propostas para essa área. Bom, recentemente eu fiz uma denúncia no Ministério Público exatamente para discutir sobre a privatização da água que estava em questão, né? A nossa privatização ela foi interrompida, foi uma grande vitória, pelo menos por hora, mas foi feito aí um contrato a uma empresa para fazer um estudo que já existia, de 1.280.000 e que agora, de alguma forma, esse dinheiro vai ter que ser pago, né? A gente discute isso, cobra isso do prefeito, afinal de contas, quem vai fazer esse pagamento? Bom, a cidade é cortada por 3 rios, ela tem, assim, capacidade de abastecer a cidade sem a privatização, da qual nós todos somos contra. E o saneamento básico precisa passar por uma reestruturação que, segundo a própria vice-prefeita, ela disse que há 15 anos não há investimentos nessa área. Então nós precisamos resgatar nesse sentido também. Nós conversamos com o candidato Dr. Alex, do PSB, à Prefeitura da cidade de Jaguariúna. Temos 20 segundos, candidato, para suas considerações finais. Eu quero agradecer o Grupo Bandeirantes, toda a população de Jaguariúna e peço o seu voto. Meu número é 40, dia 6 de outubro. Vem comigo libertar Jaguariúna dessa coligação e da continuidade desse desgoverno. Um grande abraço, Heitor, e a todos vocês que me acompanham. Agradecendo ao candidato do PSB, Dr. Alex, da disputa à Prefeitura da cidade de Jaguariúna, abrindo essa série de entrevistas com os candidatos do município que forma a região metropolitana de Campinas. Continue conosco, depois do intervalo tem mais informação para você. Olho no voto, olho na Band. Manhã Bandeirantes. Olá você, sou César Urniani, piloto de testes e apresentador de TV e na condição de embaixador do programa de qualidade do Recap, trago um recado muito importante para você. Estamos promovendo a campanha Um Basta contra as Fraudes. Você sabia que a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu carro pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele? Fique atento quando se deparar com aquele preço baixo na bomba. Você pode estar diante de uma fraude? Fuja desta bomba. Saiba mais acessando umbastacontrasfraudes.com. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Com o primeiro turno das eleições municipais de 2024 agendado para o dia 6 de outubro, quem ainda não atualizou o aplicativo e-Título deve atualizar o quanto antes. O objetivo é garantir a tranquilidade e facilidade no momento do voto. O alerta é do próprio Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. A recomendação é que os eleitores baixem o aplicativo antecipadamente para evitar eventuais filas virtuais nos dias mais próximos às eleições, o que pode comprometer a qualidade da conexão em virtude da grande quantidade de acesso
acessos simultâneos. O tribunal orienta para não deixar a atualização de última hora. Para realizar o procedimento é preciso acessar a aba de atualização de aplicativos nas lojas virtuais, Google Play e Apple Store, a depender do tipo de celular utilizado, e clicar em atualizar. Fazendo isso, o e-título já estará com a versão mais recente disponível. O e-título permite obter a via digital do título de eleitor e o acesso rápido a informações cadastradas na Justiça Eleitoral. De Campinas, Kevin Veloso. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique e a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Estamos de volta com o nosso projeto Band Eleições para falarmos sobre as disputas municipais de 2024, fazendo agora um balanço a respeito do que foram os debates realizados pelo Grupo Bandeirantes de Comunicação nesse primeiro turno. 5 cidades, todas elas com mais de 200 mil eleitores, tiveram seus representantes nos estúdios do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Por ordem, na exibição dos debates: Campinas, Sorocaba, Piracicaba, Jundiaí e Limeira. E conosco, o mediador de 4 desses debates, diretor do Grupo Bandeirantes de Jornalismo e também apresentador do Band Cidade, Walter Sena, sobrevivente desta temporada de debates, né, Sena? Um abraço para você, muito bom dia. Oi, Heitor, muito obrigado, né? Um abraço, bom dia a todos ligados aqui no Grupo Bandeirantes. Sim, somos sobreviventes. É uma batalha dura, né? É uma batalha difícil, é uma batalha que exige planejamento e paciência, mas é uma batalha que eu, você e todos aqui gostamos. Gostamos dos grandes desafios, né, Sena? Agora, muito se esperava de um comportamento de candidatos depois do que foi o primeiro debate na cidade de São Paulo, organizado pela Band, Rádio Bandeirantes, pelo Grupo Bandeirantes de Comunicação. Se imaginava um debate daquela forma sendo espalhado para outros municípios do estado, principalmente com o comportamento que a gente viu de um candidato que se coloca como fora do sistema, o Pablo Marçal, do PRTB. E, na verdade, o que a gente viu foi o contrário. Nos 5 debates realizados nesse primeiro turno, os candidatos respeitando a regra, respeitando o tempo e, mesmo que provocando o seu adversário, que isso faz parte também no processo eleitoral, em nenhum momento a gente teve que, por exemplo, evitar que um candidato saísse do púlpito para ir para a direção do outro, como aconteceu na capital paulista no debate da TV Gazeta, Sena. É verdade. Eu acho que as coisas em algum ponto ali perderam o controle nesse debate específico aí da Gazeta. Aparentemente, os candidatos se julgaram no direito daquele debate de fazerem coisas que não fizeram em outros debates, né, por algum motivo que a gente ainda não sabe. Agora, o que aconteceu? A gente não sabe se o candidato Pablo Marçal teria ou terá uma postura diferente numa administração pública. Não dá para saber. Mas ele, de fato, é um candidato diferente, fora da curva, dentro da discussão política. E isso não foi reproduzido em outros debates, na minha opinião, porque não existe uma outra pessoa com aquele perfil, com aquela característica, pelo menos disputando as eleições, onde a gente tem conhecimento. De repente, é claro que a gente não acompanha todos os debates, todas as campanhas Brasil afora, são mais de 5 mil municípios, mas na nossa área de cobertura, em outras capitais, a gente observa que os candidatos estão traçando uma linha, uma tendência mais tradicional nos seus debates. O candidato Pablo Marçal realmente tem uma atitude diferenciada. Ele está numa situação mais confortável porque ele não
tem um passado político, ele não tem um pretérito de administração, então, portanto, não tem como se criticá-lo, a administração dele, porque não aconteceu. Isso mudaria a partir do momento em que ele conseguisse administrar alguma coisa. Agora, a forma dele agir, ele se vale de um raciocínio muito rápido, ele se vale de uma oratória muito boa, que foi treinada há muitos anos, e ele se vale de uma rede de contatos, né, nas redes sociais, de uma rede de seguidores imensa. Então, aparentemente, tudo que ele faz, tudo que ele fala, os gestos que ele implementa, cola, gruda, pelo menos naquela quantidade de seguidores que é imensa. Isso, na minha opinião, deixou os outros candidatos meio perdidos. Do tipo assim, o que nós vamos fazer para combater um político desse jeito, ou um candidato desse jeito? E eu tenho a impressão que é isso que está acontecendo, Heitor. E para a gente puxar as datas e a memória também de quem está nos acompanhando, lembrando que quem não pôde acompanhar os debates, por exemplo, de Campinas, aconteceu no dia 8 de agosto, abrindo o processo eleitoral. Esse debate está disponível no YouTube da Band Mais TV, também no YouTube da Rádio Bandeirantes Campinas, você tem esse debate na íntegra. 8 de agosto era o início do processo eleitoral. Então nós tivemos naquela ocasião 4 candidatos, ainda não havia a confirmação de Angelina Dias, candidata do PCO. Os 4 candidatos basicamente pisando em ovos, com medo de saber até onde iria o seu ataque, até onde iria o contra-ataque do seu adversário. O candidato Wilson Matos, por exemplo, ele repetiu no primeiro debate da Band um estilo que ele utilizou nas eleições de 2020, tanto no pote como candidato, como até nas suas expressões, na sua vestimenta. No mesmo horário do debate de Campinas, aconteceu o primeiro debate de São Paulo. Então a gente já vê hoje ele utilizando um boné com a letra W, como o Pablo Marçal faz com um boné com a letra M. A gente já vê nessa altura, em setembro, reta final de campanha, candidatos subindo o tom com os seus adversários, diferente daquele primeiro encontro. Então, claro que o formato debate, fazer com que a pessoa fique frente a frente com o seu adversário, muitas vezes já puxa também o freio de mão. Mas acredito que nos debates que estão por vir ainda nesse primeiro turno, candidatos devam mudar um pouco o tom em relação ao que a gente viu na Band. Você também aposta nisso, Senna? É uma aposta, é uma perspectiva, uma possibilidade. Mas tem uma coisa na política curiosa, Heitor, que as campanhas, os marqueteiros, o pessoal da organização do marketing de campanha, eles morrem de medo do candidato ficar um pouco saidinho assim e perder voto. Ele partir para cima, ele ser um pouco mais áspero, ou ele começar a fazer denúncias, e isso fazer com que o eleitor que está acompanhando, especialmente os indecisos, que é todo o sonho de todo candidato, é conquistar o indeciso. Porque quando sai a pesquisa ele já sabe que aquele tem um teto, aquele tem um piso, aquele tem uma quantidade, mas tem uma quantidade razoável de indecisos, pessoas que ainda não decidiram o voto. E é esses indecisos que o candidato precisa conquistar. Porque tirar voto de quem já declarou, né, de voto declarado, é um pouco mais difícil do que conquistar um indeciso. Então, esse é um problema. Quando você pega um candidato que não tem nada a perder, isso é mais fácil. Né? O cara chega ali como franco atirador, bate em todo mundo. Você observa isso quando o candidato é, por exemplo, de um partido menos expressivo e que sabe que não vai ganhar. Então ele chega ali tranquilo, ele reclama de todo mundo, xinga todo mundo e vai embora, faz o palanque dele e vai embora. O candidato que está ali competitivo, com alguma chance de ir para o segundo turno ou virar o jogo, coisa dessa natureza, ele tem mais medo. E a campanha dele, a orientação dele, os marqueteiros dele, os assessores dele também ficam com medo. Então é uma aposta, a gente precisa ver o que vai acontecer exatamente. Mas sim, a linha de campanha começa a ver o que está dando certo e tenta reproduzir. Mas não adianta só você ver o que dá certo, você tem que ver o histórico, né, daquele candidato, o perfil daquele candidato, o pretérito, né? E se efetivamente você consegue pegar um candidato que já tem uma embalagem própria e modificar ela para tentar convencer o eleitor. Nesse primeiro turno, lembrando, nós
fizemos aqui com o Grupo Bandeirantes de Comunicação 5 debates, em apenas um deles, um candidato não apareceu, não esteve presente. Foi na cidade de Sorocaba. Sorocaba tem 4 candidatos à prefeitura, um deles de um partido que não tem a representatividade no Congresso, que é o PCO, que é o candidato Caleb Henrique. Foram convidados Danilo Balas, do PL, Paulinho do Transporte, do PT, e Rodrigo Manga, atual prefeito, candidato à reeleição pelo Republicanos. Mesmo não tendo a presença do prefeito, que desponta com uma larga vantagem na liderança das pesquisas até agora realizadas em Sorocaba, esse foi o debate com a maior visualização simultânea, a maior audiência no YouTube. Isso mostra que a ausência de um candidato, mesmo que favorito, não significa que o debate perca o interesse do eleitor. E para quem está ganhando, é algo a se pensar das próximas disputas, nos próximos convites a debate, Sena. É verdade. O candidato Rodrigo Manga não compareceu, ele avisou 1 hora antes do debate, mais ou menos 1 hora antes do debate, que não poderia vir, por uma questão lá de compromisso, colocou alguma justificativa, e a Band realizou o debate, claro que estava marcado com os demais candidatos, e o debate assim foi. Realmente a visualização no YouTube foi expressiva, teve 25 mil visualizações simultâneas. Chegou a 30 mil. Que é uma coisa bem expressiva, né? Porque, levando em conta, porque a Band aqui, a TV Band tem uma área de cobertura de 111 cidades. Em tese, o debate político interessa só aos habitantes daquele município que está debatendo. No caso ali, Sorocaba. Então era uma quantidade realmente absurda de pessoas conectadas para acompanhar o debate de Sorocaba. Eu acho que do ponto de vista estratégico, né, de campanha, não é uma boa estratégia o candidato não comparecer ao debate, porque ele fica com aquela pecha de fujão, aquela coisa toda. Agora, do ponto de vista de marketing, de ganhar voto, de perder voto, aí é uma questão relativa que cada campanha avalia a sua estratégia. Eu tenho a impressão que o candidato que, não especificamente o Manga, mas qualquer candidato que não vá ao debate, ele imagina que vai ser alvo, né, de críticas ali de todo mundo e que ele mais perde comparecendo ao debate do que ganha. Eu tenho uma visão diferente, eu tenho uma leitura diferente disso. Eu acho que o candidato que está na frente, né, que tem um trabalho realizado e que a população está reconhecendo, não adianta muito os adversários tacarem pedra dele durante o debate, ele já tem um trabalho cristalizado, concluído, e que a população, através das pesquisas, está mostrando, né, que está acreditando e que confia naquele candidato. Então eu acho que só tem que ter paciência e ir desmontando as armadilhas que eventualmente são montadas ao longo do debate. Nos 5 debates realizados, um único direito de resposta foi concedido. Foi no debate de Jundiaí, quando houve um ataque direto do candidato Gustavo Martinelli, do União Brasil, ao candidato Ricardo Bocalon, do PSB, usando um termo boca de aluguel. Então foi uma ofensa pessoal direta, que depois o candidato que fez o ataque utilizou como recorte nas redes sociais. Então, de certa forma, o direito de resposta foi concedido pela ofensa, mas me pareceu que já veio planejado de antes esse ataque, viu, Sena? Pois é. É uma coisa, a gente, pro ouvinte, o telespectador, né, todos ligados aqui no Grupo Bandeirantes, a gente faz antes do início do debate, os candidatos entram meia hora antes de começar o debate no estúdio, e a gente faz o que eu chamo de catequese aqui fora do ar, brincando com todo mundo, que a gente faz uma explanação de como vai ser o debate, a gente retoma, explica novamente todas as regras, né, para eventualmente o candidato que não está lembrando pelo nervosismo daquele momento, e a gente fala também especificamente do direito de resposta, para não ficar aquela coisa chata de o candidato ficar pedindo direito o tempo inteiro e acaba truncando ali o confronto de ideias. E a gente explica efetivamente que precisa ser alguma ofensa pessoal e direta. Então, a maior parte dos candidatos acaba respeitando, acaba entendendo, compreendendo como funciona a dinâmica. Quando foge disso, de uma maneira geral, a banca julgadora indefere, nega o direito de resposta, aí nesse caso específico foi concedido, mas a gente não gosta, né? A não ser que seja uma coisa ali explícita, e aí está na cara que
vai ter o direito de resposta. Mas o que a gente sempre torce é para que os candidatos discutam efetivamente ali planos de governo, e dentro da regra democrática, um candidato pode criticar a administração do outro ou criticar a proposta do outro dentro do embate ali de ideias, sem problema nenhum. Agora, ofensa realmente é uma coisa que nem numa discussão no bar a gente tolera, né? Walter Sena, muito obrigado por estar conosco aqui dentro do Band Eleições, e já fica o compromisso. O primeiro debate, tendo o segundo turno nas eleições municipais de Campinas, já está marcado aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação, segunda-feira, dia 14 de outubro. Mas antes disso, no dia 6, tem cobertura especial do Grupo Bandeirantes do primeiro turno das eleições. Um grande abraço, Sena. Obrigado por conversar aqui com o nosso ouvinte, com o nosso espectador. E bom trabalho para todos nós, que ainda tem muito chão pela frente. É verdade. Eu que agradeço, Heitor. Sempre um prazer. Obrigado a todos. Continue conosco. Olho no voto, olho na Band. Manhã Bandeirantes. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35, Larissa Lopes abre as tardes femininas da Band. Um programa com tudo sobre o universo feminino. Traz assuntos do seu dia a dia sobre saúde, família, carreira, moda, beleza e muita novidade sobre o universo dos famosos com a Nath Lucchesi. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35 da tarde, na tela da Band+. Manhã Bandeirantes. 10 horas da manhã, 56 minutos. Muito obrigado a você que está conosco nesta terça-feira, 10 de setembro de 2024. A gente volta daqui a pouco a falar sobre as eleições municipais. Vou passar o cronograma das entrevistas que temos com os candidatos à Prefeitura da cidade de Jaguariúna. Vamos também daqui a pouco falar sobre a agenda dos candidatos à Prefeitura de Campinas. Girar também a informação com o nosso ouvinte que nos escreve, nos manda mensagem de áudio. Aliás, muito obrigado a todos vocês que estão participando conosco. Daqui a pouquinho eu trago esse giro com você da participação de todos que estão nos escrevendo, nos mandando áudio. Mas antes, eu estou em contato com a repórter Lucimeire Ramalho. Ela está no Pico das Cabras, local que há mais de 12 horas sofre com um incêndio na região do distrito de Joaquim Egídio. Esse incêndio está próximo ao Observatório de Campinas, é no limite entre os municípios de Campinas e Morungaba. As equipes presentes no local já orientaram os moradores a não se aproximarem de onde está o foco do incêndio. Há bloqueio parcial na estrada do Capricórnio. E a Lucimeire Ramalho já está conosco para trazer a atualização de momento para quem está com a gente na Rádio Bandeirantes Campinas, para quem está passando pelo local, para os moradores do entorno. Conta tudo para a gente a partir de agora. Bom dia para você, Lucimeire Ramalho. Oi, Heitor, ótimo dia para você também. Uma situação crítica no distrito de Souzas. O bombeiros, pessoal da Defesa Civil já faz esse combate desde a madrugada dessa chama. Segundo o Sidney Furtado, que é o coordenador da Defesa Civil de Campinas, esse incêndio que começou na cidade de Morungaba na tarde deste domingo atinge neste momento também uma área da cidade de Itatiba e boa parte aqui de uma área de mata no distrito de Souzas. Essa área de mata, viu, Heitor, próxima aqui à estrada do Capricórnio, que fica em um ponto onde tem o observatório de um lado e o Museu Aberto da Astronomia do outro. Nós chegamos aqui logo pela manhã, o fogo estava sendo controlado, mas algo que chama a atenção, viu, Heitor, é justamente a questão como as chamas se propagam rapidamente. Bate um vento, aonde os bombeiros, o pessoal da Defesa Civil, moradores daqui estão apagando de um lado, essas chamas já começam de outro lado. Segundo o Sidney, viu, Heitor, não há ainda uma estimativa da área queimada, justamente porque as chamas ainda estão altas aqui neste ponto, não há ainda uma estimativa, mas ele já afirmou que é um cenário sem precedentes aqui nessa área. Pediu, inclusive, para que as pessoas não coloquem fogo em nada, não coloquem fogo no lixo, no fundo do quintal, porque isso pode tomar uma proporção que as pessoas não conseguem combater. Nesse momento onde nós estamos aqui,
É uma área que fica dentro do observatório. Aqui, os bombeiros, Defesa Civil, eles já tinham feito o controle justamente para evitar que o fogo chegue até o prédio aqui do observatório, mas nesse momento, enquanto nós gravávamos com o Sidney Furtado, as chamas começaram de novo. Ele falou que é essa ignição, o fogo começa do nada e é que está pegando fogo em boa parte de uma mata. Aqui eles fazendo também novamente esse controle para evitar que o fogo chegue nessa edificação. E cenas terríveis, viu, Heitor? Cenas que a gente vê de chamas muito altas, o pessoal trabalhando, tentando apagar tudo por aqui, utilizando abafador, né? Muitos moradores, né? O pessoal de fazendas próximas aqui, todo mundo se juntou também para controlar as chamas. Há pouco, em uma área onde nós estávamos, um coelho passou saindo de uma parte do fogo, mas ele atravessou por onde nós estávamos, chegou em uma outra área onde também estava o espaço queimado. Então é algo sem precedentes. Aqui onde nós estamos, nesse momento dentro aqui do observatório, a fumaça toma conta de tudo. Para você ter uma ideia, nesse momento a gente não consegue sair daqui. Até a equipe do Corpo de Bombeiros, uma equipe conversou com a gente há pouco, pediu para que nós ficássemos nesse ponto aqui, para que eles não tivessem também a preocupação de zelar pela nossa segurança. Então, para que a gente fique nesse ponto onde nós estamos aqui, porque não dá para sair. A gente não consegue voltar nesse momento pela Estrada do Capricórnio, estrada pela qual nós chegamos aqui. Nesse momento não tem condições de sair daqui. Uma fumaça muito forte, um cenário terrível, um cenário realmente assustador, viu, Heitor? Nesse momento as chamas não estão controladas, equipe do Corpo de Bombeiros, o pessoal da Subprefeitura, da Defesa Civil, os moradores, todos trabalhando nesse combate. E o pior é isso, Heitor, apaga o fogo de um lado, esse fogo recomeça do outro. Então é realmente um trabalho de formiguinha por aqui, a gente continua acompanhando, Heitor. Eu volto aí com você. Muito obrigado, Lucimeire Ramalho. Cuidado a você, ao nosso cinegrafista Wilson Esmanhoto, equipe experiente que está por lá, mas que sabe também dos riscos de estar num local desse. Então não há outra orientação a não ser evite a região neste momento, evite a área. Você que puder, se for morador da região, deixar as suas casas, ou se tiver que passar por Joaquim Egídio, adiar a sua viagem, atrasar o seu compromisso, melhor coisa para fazer. Pela segurança, pela visibilidade difícil com a fumaça e pela sua saúde, por tudo isso que você vai acabar respirando. Um outro incêndio também atinge a região em Elias Fausto desde domingo. Já consumiu cerca de 800 hectares de vegetação e interditou a rodovia Joaquim de Campos Bicudo. Quedas de árvores de eucalipto foram registradas e isso provocou a interdição da pista ontem. Fogo também chegou a residências muito próximo a algumas casas, exigindo que 25 pessoas fossem dali retiradas. Ninguém ficou ferido, felizmente. As chamas só foram controladas no final do dia e ainda há muita fumaça nesse momento, porque tem muito dejeto inorgânico que tem uma queima mais lenta. E esse material, embora não corra o risco, segundo a Defesa Civil, de esparramar novamente a chama, pode fazer com que essa fumaça persista ao longo desta terça-feira. A rodovia já está liberada. Quem for passar pela Joaquim de Campos Bicudo já tem o trânsito livre, mas com o monitoramento sendo feito também por satélite. Pelo alto dá para ver que o local está muito vermelho, o que significa que a temperatura está muito alta por ali ainda na terra. Em nota, a Prefeitura de Elias Fausto informou que as pessoas que foram retiradas de suas casas tiveram a oferta de um ginásio de esportes com colchão, comida e água. As famílias agradeceram, mas não, preferiram ir para casas de amigos e de familiares. 11h03. Deixa eu trazer aqui a participação do nosso ouvinte que nos escreve e nos manda mensagem de áudio pelo 19971021493. Agradecendo a todos que também participaram durante a entrevista com o candidato Dr. Alex do PSB de Jaguariúna aqui no nosso Instagram, no nosso youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Temos a transmissão também pelo Facebook da Rádio Bandeirantes Campinas. Muitas mensagens aqui, agradecendo a todos pela audiência e continue com a gente porque ao longo da semana tem mais entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Jaguariúna. Ontem conversaríamos com o candidato Davi Neto, que não compareceu aqui aos estúdios, dizendo que tinha compromissos em São Paulo. Hoje conversamos com o Dr. Alex, candidato pelo PSB. Amanhã
estará conosco o candidato do Correia, do Mobiliza. Na quinta-feira, a candidata professora Rita, do PT. E na sexta-feira, o candidato Tom Proencio, do Partido Novo. Todos já confirmaram a presença aqui nessa série de entrevistas. O Edmilson nos escreve pelo nosso WhatsApp dizendo que ele acredita que a população de Jaguariúna deveria ficar atenta, sim, ao valor do pedágio, que esse, ele entende, é um anseio por quem utiliza. Ele acha um absurdo e pergunta, cadê a cobrança ponto a ponto que você, teoricamente, só pagaria pelo trecho percorrido? Chegaram a instalar, né, na Campinas-Mogi, que é a rodovia que leva até Jaguariúna, a governadora Adhemar de Barros, chegaram a instalar aqueles equipamentos que ficaram por lá, servem para absolutamente nada. O mesmo vale para Santos Dumont. Santos Dumont encheram de pedágio ponto a ponto. Isso na época ainda que o Alckmin era governador de São Paulo. Olha quanto tempo isso faz. Na época ainda do PSDB. E agora os totens estão lá, mas funcionar mesmo até agora nada. É porque tinha uma polêmica muito grande, né? De, por exemplo, quem mora no San Diego, vamos dizer quem mora na região ali do Jardim San Diego, em Campinas, precisar ir para o centro. Se a pessoa tiver o tag e tiver uma cobrança ponto a ponto no meio do caminho, ela vai ter que pagar pedágio para trabalhar na própria cidade. Então isso não ficou muito claro. E o equipamento também parecia não conseguir filtrar quem pagaria, quem não pagaria. Então, pela impopularidade do projeto, ele acabou ficando para trás. Não vejo mais ninguém tocar nesse assunto, inclusive. O Edmilson também diz que durante esse período de eleições a gente poderia trazer mais vezes o Walter Sena. O programa fica enriquecido de informações quando juntam vocês dois. Muito obrigado, Edmilson. Eu adoraria ter o Sena aqui comigo todos os dias. Os outros compromissos fazem com que ele esteja nesse horário também resolvendo 746 problemas ao mesmo tempo. Mas quando dá, eu puxo o homem aqui para o nosso estúdio também para a gente conseguir bater esse papo. Temos também a participação dos repórteres, sentimos também a ausência de Tiago Prudente, mas o importante é levar até você a informação, a sua companhia é sempre muito bem-vinda todos os dias e sempre que der, viu, Edmilson? A gente traz o homem aqui também para falar de política com a gente. O Marco Silva Bedin, com tudo que foi falado dos debates de São Paulo, quem está na frente por pouco em 3 pesquisas é o Guilherme Boulos, ou não? Há um empate técnico, né, Marco, entre os 3. O último levantamento feito pelo Instituto Paraná Pesquisas mostra, sim, Guilherme Boulos numericamente à frente, mas o empate técnico coloca no mesmo cenário Guilherme Boulos do PSOL, Ricardo Nunes do MDB, Pablo Marçal do PRTB. O que a gente imagina é que na reta final, o eleitor que está em dúvida entre Pablo Marçal e Ricardo Nunes vá fazer o que tem acontecido do chamado voto útil, de escolher aquele que entende que tem mais chance de ganhar. Então ainda tem chão pela frente, ainda tem um caminho aí para a gente ver qual será o cenário de segundo turno, se tivermos segundo turno em São Paulo. Tudo indica que sim. Tudo indica que Campinas também tem cara de segundo turno, pelo que as pesquisas apontaram até agora. Ainda teremos, em breve, uma nova pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas para a gente saber se nessa reta final o cenário mudou ou não. Participação também do ouvinte que nos escreve, eu vou trazer mais um giro daqui a pouco da participação, mas o Carlos Roberto Bozelli está conosco também, acompanhando. Bom dia, faz tempo que estou avisando que o Z4 está se aproximando da Ponte Preta. E está mesmo, hein? Ponte ontem não poderia ter tropeçado em casa contra a Chapecoense, derrota por 2-0. A Ponte Preta está neste momento na 14ª posição, tem 4 pontos a mais do que o CRB, que abre a zona de rebaixamento. E esse é um assunto que Carlos Henrique vai trazer daqui a pouquinho, às 11h30, dentro do Nossa Área, com todo o timaço de Carlos Batista. Um último intervalo, na volta, mais da participação do nosso ouvinte, as mensagens que chegam pra gente e os assuntos que marcam o Brasil nesta terça-feira. A mudança no Ministério dos Direitos Humanos com a confirmação de um nome que era apontado como preferido do presidente Lula e do Partido dos Trabalhadores. Você vai conhecer um pouco mais sobre Macaé Evaristo e a atualização sobre um ataque a um carro forte que aconteceu no interior de São Paulo na manhã de hoje.
Continue conosco, o Manhã Bandeirantes tem muita informação para você. Manhã Bandeirantes. Olá você, sou César Urgnani, piloto de testes e apresentador de TV, e na condição de embaixador do programa de qualidade do Recap, trago um recado muito importante para você. Estamos promovendo a campanha Um Basta contra as Fraudes. Você sabia que a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu carro pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele? Fique atento quando se deparar com aquele preço baixo na bomba. Você pode estar diante de uma fraude? Fuja desta bomba. Saiba mais acessando umbastacontrasfraudes.com.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. A linha alimentadora 137 Vida Nova Ouro Verde Semi-Expressa de Campinas tem novos horários de operação a partir desta terça-feira em dias úteis, finais de semana e feriados. A INDEC identificou a necessidade de ajustar o tempo de ciclo após o monitoramento da operação. Do Terminal Vida Nova, a primeira partida passa a ser às 4h50 e a última às 23h40. Do Terminal Ouro Verde, a linha circulará entre as 5h10 e a meia-noite. Os intervalos passam de 30 para 40 minutos. A linha circula em um trecho onde ocorrem obras de fiscalização dos terminais Vida Nova e Ouro Verde e foi necessário ajustar o tempo de ciclo após acompanhamento da primeira fase da operação. A linha 137 liga os terminais Vida Nova e Ouro Verde de forma semi-expressa e circula com um veículo na frota. No terminal Ouro Verde, os usuários da linha 137 podem realizar a integração com a linha BRT10 Ouro Verde para acessar o centro com mais agilidade pelos corredores exclusivos. A BRT10 acessa o centro pelo corredor Amoreiras, atendendo a 5 terminais e 8 estações BRT, além do corredor central. De Campinas, Amanda Florentino. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. 11h12. Manhã Bandeirantes de volta nesta terça-feira, agora para trazermos a agenda dos candidatos à Prefeitura de Campinas para esta terça. A agenda que, mais uma vez, não foi enviada pela candidata Angelina Dias, do PCO, o Partido da Causa Operária. A agenda do candidato à Prefeitura de Campinas, Dário Saad, candidato à reeleição pelo Republicanos, mais cedo previa e teve, no cumprimento da agenda, a realização de 2 entrevistas a colegas aqui da imprensa de Campinas. A primeira delas, à Rádio Transamérica, a segunda, à Rádio CBN e ao portal G1. O candidato Dário Saad, prefeito que busca a reeleição, 13h30 da tarde, participa de uma sabatina na PUC Campinas, a Pontifícia Universidade Católica de Campinas. 5h30 da tarde, Dário Saad se reúne com representantes da Associação dos Músicos da Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas. E às 7h da noite, o candidato Dário Saad tem um encontro com comerciantes do Parque Valença, no distrito do Campo Grande. A agenda do candidato Pedro Tourinho, do PT, prevê compromissos para o período da tarde e da noite. A assessoria não descreveu aqui o que o candidato tem de agenda pela manhã, às 4h da tarde. O candidato Pedro Tourinho faz uma caminhada na região do Ouro Verde, com um ponto de encontro no Parque Universitário de Viracopos, na Avenida Aglaia. Às 8h da noite, o candidato Pedro Tourinho, do Partido dos Trabalhadores, estará na feira noturna da Praça da Concórdia, no Parque Valença, na Rua Manuel Machado Pereira.
A agenda do candidato Rafa Zimbaldi, que disputa a Prefeitura de Campinas pelo partido Cidadania, previa mais cedo, a partir das 8 da manhã e ao longo da manhã de hoje, agenda fechada com a gravação de programa para o horário eleitoral gratuito. Às 18 horas, às 6 da noite, o candidato Rafa Zimbaldi faz uma reunião com apoiadores do Jardim Brasil. O encontro vai acontecer na Avenida Brasil, na altura do número 1923. E a agenda do candidato Wilson Matos, do Partido Novo, previa para a manhã de hoje reunião com empresários e investidores americanos e brasileiros em Washington. Ele segue, portanto, nos Estados Unidos, na capital dos Estados Unidos da América, Washington, D.C. À tarde, o candidato tem gravação de vídeo de campanha também em Washington, nos Estados Unidos. Essa agenda dos candidatos à prefeitura da cidade de Campinas. 11h15, chega de eleições por hoje. Vamos falar de outros assuntos, porque o mundo não é apenas a urna eletrônica que nós vamos apertar no dia 6 de outubro. E os problemas estão aí espalhados pelo interior de São Paulo. Por exemplo, tem operação da Polícia Federal neste momento em andamento de combate ao garimpo ilegal. A repórter Lucy Castro está acompanhando o desdobramento. Garimpo ilegal no interior de São Paulo é na região de Rio Preto. Tem desdobramentos por todo o estado, suspeitas de participações de pessoas ligadas a esse mesmo grupo que agia em outras partes do Brasil. Lucy Castro conosco, trazendo as informações a partir de agora. Pois não, Lucy? Bom dia para você. Pois é, a Polícia Federal realizou hoje pela manhã, deflagrou hoje pela manhã em São José do Rio Preto e também na capital paulista essa operação aí que visa combater o garimpo ilegal. Segundo a Polícia Federal, essa organização criminosa teria movimentado nos últimos 4 anos mais de 3 bilhões de reais aí, vindos desse garimpo ilegal. Essa organização criminosa, como eu disse, teria movimentado aí aproximadamente esses 3 bilhões somente nos últimos 4 anos. 60 policiais estão nas ruas aí fazendo essa operação. Foram cumprir 9 mandados de busca e apreensão na cidade de São José do Rio Preto e também tem um mandado na capital paulista. A investigação da Polícia Federal teria identificado, então, um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo empresários que comercializavam ilegalmente ouro com a utilização aí de vários ilícitos. Além disso, eles também teriam criado empresas de fachada e também a utilização de laranjas para poder ocultar a origem ilícita desses recursos. Essa movimentação aí, esse garimpo ilegal teria acontecido nos estados do Mato Grosso e também do Pará. Ainda segundo a Justiça, foi determinado também o bloqueio de bens desses investigados. Até o momento, o montante bloqueado é de 1,3 bilhões de reais. Entre os bens bloqueados estão imóveis, veículos e também ativos financeiros. Um caçador também segue sendo investigado e a polícia continua na rua fazendo essa operação. Eu volto com vocês. Obrigado, Lucy Castro. Em Campinas, um homem de 51 anos foi detido após esfaquear uma mulher de 22 anos no bairro Bonfim. Momentos antes, eles tiveram uma relação sexual em via pública, tudo flagrado por uma câmera de monitoramento. A polícia militar foi informada pela vítima que o suspeito deu uma facada na coxa dela e fugiu em seguida, isso por volta de 4h40 da madrugada. Ela disse que é moradora em situação de rua, que esse homem, que seria motorista de transporte por aplicativo, passou de carro, a chamou para entrar no veículo. Ele parou o carro na região do Sesc Campinas e ali eles tiveram uma relação sexual com consentimento. Ela pede para que ele a deixe depois dessa relação no local onde eles se encontraram anteriormente. Ela entra no carro e ele tenta expulsar do veículo de maneira violenta. A imagem mostra isso, puxando ela para fora do carro o tempo todo. Ela volta para dentro do veículo e ali a facada acontece na perna dessa vítima. Ela foi encaminhada ao Hospital Mário Gatti, passou por atendimento médico, já foi liberada. A partir disso, começaram as buscas pelo autor desse crime.
Ele foi localizado próximo à casa dele e contou que a mulher tentava roubar esse homem dentro do carro. E ele se defendeu usando a faca. Mas de onde surgiu essa faca? Pergunta que ele não soube explicar naquele momento. A ação, registrada por uma câmera de monitoramento, contradiz a versão dele em vários pontos. Na casa desses suspeitos, policiais encontraram o veículo utilizado no crime, com manchas de sangue, a faca usada no que foi tratado pela Polícia Militar no registro do boletim de ocorrência como tentativa de homicídio. E eu vou explicar por que eu estou falando da Polícia Militar. A faca estava no porta-malas enrolada em um saco plástico. Foi realizada a perícia no veículo, foi realizada a perícia na faca e esse material vai ajudar a Polícia Civil no avanço da investigação. Então a Polícia Militar fez o trabalho dela, prendeu o suspeito. A Polícia Civil fez o trabalho dela e encaminhou esse homem para a 2ª Delegacia Seccional e depois para a audiência de custódia. Ele assinou um termo circunstanciado de lesão corporal, caso não ficou como tentativa de homicídio. Se comprometeu a comparecer em juízo. E foi liberado. Está nas ruas. Foi orientado quanto ao prazo, a mulher, ela foi orientada ao prazo para oferecer representação criminal contra o autor, porque tentativa de homicídio você não precisa representar contra alguém. Lesão corporal, sim. E o caso não ficou como tentativa de homicídio. Ficou como lesão corporal, um crime mais leve que não deixa a pessoa presa. O caso vai continuar em investigação e a gente vai continuar acompanhando os desdobramentos dessa história bizarra que aconteceu em Campinas. Bairro Bonfim. A cena, nós vamos mostrar 13h, obviamente, com todos os filtros possíveis, com o máximo de cuidado, porque é uma cena de sexo explícito em plena região movimentada de Campinas, no Bonfim, em frente ao Sesc, que termina com a mulher sendo atacada com um golpe de faca, segundo o homem porque ela tentou assaltar, segundo ela porque ela só pediu para que ele desse carona de volta. E a gente vai saber os desdobramentos dessa história. 13h com Júlia Zampieri no Acontece, 16h conosco no Brasil Urgente. Novas informações também chegando agora com o repórter André Costa sobre o assalto que aconteceu a um carro forte na manhã de hoje, interior de São Paulo, mobilizando viaturas por todo o espaço onde eles podem ter usado como rota de fuga. Pelo menos 5 pessoas feridas e uma quadrilha que faz parte do novo cangaço. André Costa, me diga uma coisa, a polícia já sabe mais detalhes, por exemplo, se eles conseguiram ter acesso ao dinheiro, houve explosão do carro forte. Conta tudo pra gente, atualizando a história aqui no Manhã Bandeirantes, André. Pois é, viu? Foi uma noite, madrugada de muito terror. Esse ataque aconteceu na rodovia Cândido Portinari, trecho movimentado que liga Franca a Ribeirão Preto, exatamente foi ali entre Batatais e Restinga, mais de 15 bandidos ali em vários veículos, fecharam a rodovia, eles usaram um caminhão para conseguir então fechar essa rodovia e logo em seguida atacaram esse carro forte. Houve uma intensa troca de tiros entre os vigilantes desse carro forte e os bandidos. O que se sabe até agora é que apesar deles terem conseguido explodir esse carro forte usando granadas e também usando ali armamento pesado, eles não conseguiram, essas são as informações, eles não conseguiram levar o dinheiro que estava aí nesse carro forte. Mas foi um momento de muito pânico, a rodovia Cândido Portinari ficou por várias horas fechadas, houve um cerco policial em toda a região, a polícia também chegou a trocar tiros aí com essa quadrilha. Ainda hoje de manhã, a polícia continua realizando esse cerco. Infelizmente, 5 pessoas, pelo menos 5 pessoas ficaram feridas, 3 delas aí com mais gravidade, envolvendo um policial, também um dos seguranças desse carro forte e uma terceira pessoa que seria um funcionário de uma usina, estava ali na região dessa troca de tiros, também acabou atingido. Portanto, a polícia de Ribeirão Preto, a região toda ainda trabalhando na manhã de hoje para tentar localizar toda essa quadrilha que trouxe terror e medo aqui para o interior de São Paulo na noite de ontem, viu, pessoal? Muito obrigado ao André Costa. E agora de Ribeirão Preto vamos a Brasília com a repórter Tayane Melo, que está acompanhando a confirmação de uma deputada petista, deputada estadual por Minas Gerais, Macaé Evaristo, como a nova ministra dos Direitos Humanos. Um cargo que a
futura ministra, ainda deputada estadual Macaé Evaristo, vai ocupar após a saída de Silvio Almeida, que está sendo investigado, acusado de assédio sexual, importunação sexual, inclusive contra a ministra Aniele Franco. Tayane, agora já é oficial, ainda não tomada posse, mas já publicado o nome no Diário Oficial na manhã de hoje. Bom dia para você, Tayane. Martelo batido, Macaé Evaristo, então, que é deputado estadual, como você falou, então vai ser a nova ministra da pasta dos Direitos Humanos. Ótimo dia você, todo mundo que está com a gente nessa terça-feira. Ontem, então, ela se reuniu com o presidente Lula no Palácio da Alvoradas, aceitou o convite e já foi lá direto para o Ministério ao lado da ministra Esther Dweck para conversar com os secretários, se apresentar, e na saída ela falou com a imprensa. Ela disse que é preciso sair desse luto e ir para a luta, e que o primeiro pedido para secretários e servidores foi para apresentar um diagnóstico das ações em curso para estabelecer prioridades. A ministra disse ainda que a expectativa é conseguir, da forma mais transparente, dar celeridade às prioridades para que o Ministério funcione e dê respostas à sociedade. E, por fim, ela destacou algumas pautas que ela considera como importantes, como, por exemplo, o enfrentamento à violência sexual contra crianças, pautas sobre pessoas em situações de rua e sobre idosos também. Então, a Macaé, ela tem 59 anos, é prima da escritora Conceição Evaristo e é professora desde os 19 anos. Agora, os trabalhos da Macaé devem começar no Ministério na próxima semana. Eu volto com vocês. Muito obrigado, Tayane Mello. E olha, a ministra, antes de assumir, mas já uma vez confirmada pelo presidente Lula, à frente do Meu Deus, deu branco. Ministério dos Direitos Humanos. Muito obrigado, Danilo Capucci. Ela diz que haverá uma investigação interna também a respeito das acusações feitas contra o ex-titular da pasta, Silvio Almeida. É muito importante que os órgãos responsáveis, né, façam as apurações devidas. E é isso que a gente está aqui encaminhando. A nossa ministra interina aqui também, né? Nós estamos aqui nessa fase de transição, mas a ideia é que a gente possa fazer todo o procedimento. Eu acho que é preciso garantir o direito das pessoas, né? Dos denunciantes, também garantir o amplo e pleno direito de defesa e uma coisa que é muito importante, né? Que a gente garanta a privacidade e o sigilo sobre os fatos, principalmente daquelas pessoas que foram lesadas. Essa Macaé Evaristo, a nova ministra dos Direitos Humanos. Reta final do Manhã Bandeirantes, trazendo a participação aqui do Valdir Correia, desejando bom dia. Muito obrigado pela sua audiência, Valdir. Agradecendo também ao Adriano Vermelho, que está com a garganta em frangalhos, permanentemente boca seca e pedindo investimento aos nossos líderes, implorando consciência aos nossos irmãos e suplicando a intervenção de Deus na forma de chuva para nos trazer conforto. Muito obrigado, viu, Adriano? Amanhã a gente traz um pouco mais aqui. Pode mandar para a gente também amanhã, com mais tempo, acho que a gente consegue também trazer a sua participação completa aqui no Manhã Bandeirantes. O Edson Elias escrevendo para a gente, dizendo que ele acha cômico quando um entrevistado a prefeito, algum candidato, alguém que depende do voto da população, começa dizendo que o seu governo será sério e transparente. O Edson diz que fica parecendo que fazer um governo sério e transparente é como um acessório de um carro. Você precisa pagar a mais para obter, e não um item de série como o pneu. Duas verdades, né, Edson? Primeiro, que a honestidade é o que se espera do básico de um político, e segundo, que você compra um carro zero no país, você tem que implorar, chorar para ganhar o tapete. Já não basta pagar 100 conto num carro popular, você ainda tem que implorar para vir com o tapete. Esses são alguns dos ouvintes que participaram conosco. A Noêmia também está revoltada aqui. Que calor, veja essa situação. Não estão mais colocando os santinhos na caixa dos correios. Agora estão jogando dentro da casa. E nós que temos que limpar. Que absurdo, ela mandou aqui uma foto. É democrática, pelo menos, a sua lista, né? Porque tem candidatos aqui de diferentes formas, de diferentes partidos, de diferentes escolhas. E todos vocês que estiveram conosco, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Voltamos amanhã com o Manhã Bandeirantes a partir das 10 horas, depois do Primeira Hora. Vem aí Carlos Henrique com o Nossa Área. Um grande abraço para você, uma ótima terça-feira a todos e continue na Rádio Bandeirantes.
Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. LG Mota Imóveis. A Imobiliária Campiã em Vendas apresenta LG Mota Meg Store, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 19 3722 7740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Assista a Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube. Jornalismo e esporte da sua cidade ao vivo e as transmissões de Ponte Preta e Guarani. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e acompanhe a Rádio Bandeirantes onde você estiver. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook. Uma página completa com conteúdo sobre tudo o que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e